Propósito de mãe que trabalha e cuida dos filhos. Aqui eu trago conteúdos estratégicos que potencializam a sua jornada de mãe. Eu sou a Silene e eu ajudo mães que desejam cuidar dos seus filhos sem abrir mão da vida profissional. E o tema de hoje é não sei o que fazer, que é não sei o que fazer. Propósito de mãe que trabalha e cuida dos filhos. Muitas pessoas têm problemas porque não sabem o que fazem, ou têm um propósito de curto prazo. O que seria um propósito de curto prazo? É quando na maioria das pessoas tem o propósito de curto prazo, aquele propósito de pagar contas. Pagar boleto X, pagar boleto Y. Então, qual é o propósito de curto prazo? O propósito de 30 dias. Então, a cada 30 dias, você está renovando o seu propósito porque você quer pagar contas. E qual o problema disso? O problema é que o propósito vai ser sempre contas e vai aparecer mais contas. Não que contas seja ruim, que as contas aparecem, elas existem porque nós precisamos dos serviços. Nós precisamos do serviço, então nós contratamos coisas que a gente precisa pagar as contas. Mas não pode ser um propósito de vida, um propósito só de pagar contas. Então esse propósito, ele é falho e por ter uma preocupação muito grande por trás disso, tem aquela energia que não faz muito bem. Eu sei que vocês estão enfrentando problemas e que vem enfrentando. Ontem eu dei uma olhada, assim, que para quem me acompanha sabe que eu não sou de ficar olhando mídias sociais sobre problemas, mas são problemas de vocês e eu tenho que ter ciência disso. Mas o meu trabalho aqui não vai ser de trazer esse problema, muito pelo contrário, o foco é a gente conseguir resolver, conseguir te colocar numa situação que você melhore para que você consiga resolver esses problemas. E às vezes esses problemas nem estão de fato acontecendo. Muitas pessoas ainda estão com medo. O medo não é bom. O medo é bom em determinadas situações. O medo te alerta para você tomar decisões, mas não pode ser o foco. Porque quando você foca só no medo, às vezes o problema nem iria acontecer com você e acaba acontecendo. Aí você entra num mar de areia, como se você estivesse num mar de areia movediça, né? Você não consegue sair. Quanto mais você pensa no problema, você vai se afogando, como se a areia estivesse te puxando. O que eu quero dizer com isso? Se você pensa em dificuldades, essa dificuldade, esse pensamento puxa um outro pensamento, que vai para um outro pensamento, que vai trazendo pensamentos. Querendo ou não, acreditando ou não, nós estamos sempre trabalhando com energias. E quando a gente se conecta com uma energia, a probabilidade é que ela aconteça de verdade. E você tem ferramenta natural, que é a tua cabeça, que é os teus pensamentos. São ferramentas que te ajudam, se você sabendo usar. E se você não sabe usar, você fica no mar à deriva. Eu sei que o seu desejo qual é? Cuidar dos seus filhos, ter a tua vida profissional. E o objetivo aqui é que você aprenda a usar esse seu poder natural para que você se fortaleça. Atualmente, se você tem emprego ou você trabalha por conta ou realmente você gosta do que faz, já te passou pela cabeça, às vezes com esses pensamentos de perder o emprego? Meu convite é para que você mude o foco. Se você é dona do negócio, se você tem a tua própria empresa ou trabalha por conta, é autônomo, ao invés de você olhar para as dificuldades, é pensar na solução. Eu sei que nem sempre a solução está muito clara, mas quando nós nos colocamos a pensar na solução, no que fazer, com calma, a resposta vem. Se você tem cliente, o que você pode fazer para que esse teu cliente consuma mais? Se você não tem cliente, o que você pode fazer para que você possa trazer mais clientes para você? Hoje nós temos pessoas com dificuldades porque é muito atendimento presencial e às vezes não atende por medo ou por dificuldade.
de espaço, essas coisas, por tudo que eu não sei como que a vigilância está sendo em cima dos profissionais liberais que atendem pessoas cara a cara, mas eu acredito que as normas são rígidas e às vezes isso dificulta. E qual seria a outra opção que você teria? Hoje nós vivemos em um mundo online. Eu estou aqui falando com você, eu estou em São Paulo, você pode estar no Japão, pode estar em qualquer estado do Brasil, Pernambuco, Ceará, Rio, São Paulo, pode ser minha vizinha. Então, nós temos ferramentas, a gente está no momento de oportunidades. Às vezes, uma coisa que você julga ser difícil vai te abrir um outro mundo. Lembra que, não sei se foi na live de ontem, eu falo do leque de oportunidades que se abriram? E muitas pessoas estão tão imersas ao problema que não enxergam quantas oportunidades está tendo hoje. Seja para o profissional liberal, às vezes determinado produto que você vende ou serviço, você cobrava R$500, você pode cobrar um valor menor e atender um número muito maior de pessoas. Então as oportunidades são muitas. Se você é funcionária e você tem medo de perder o emprego e você gosta do trabalho, porque eu estou sempre dando ênfase assim, você gosta do que você faz? Porque se não é, não tem nem para o que fazer, muito o que fazer, né? Então, se você gosta do que você faz e você se preocupa por ser mãe, porque o que eu vi, a ideia do que eu ouvi por aí foi o seguinte, inclusive nas contratações e nas demissões, a prioridade é demitir as mães e contratação, se você é mãe, por trabalhar home office, eles acham que a gente vai dar prioridade aos filhos, né? Não sei quais são as alegações, mas eu sei que as dificuldades são por aí. Mas como vamos puxar, não quero entrar nesse foco. Então, o que você deve fazer? Porque hoje existe também uma outra visão das empresas. Nós tínhamos a visão de que o funcionário tinha que entrar às 8 às 9 e trabalhar 8 horas. Hoje existem empresas que têm uma visão de produtividade. Se o cara está trabalhando comigo na minha empresa, dentro da minha empresa, e ele me produz, ele fica o dia inteiro para me produzir uma determinada quantia de coisa, me dá uma determinada produção, e uma pessoa está em casa e ela trabalha 2 horas por dia e ela me dá aquela mesma produção ou uma produção superior, se você é um empresário, você está vendo isso. E às vezes o funcionário precisa mostrar, né? Às vezes você faz muitas coisas e você não mostra. Olha, isso está assim. Então, se você consegue acelerar para você trabalhar menos tempo e dar uma produção maior do que você dava, às vezes, fisicamente, eu não vejo o porquê alguém possa te mandar embora. Porque, embora as pessoas... sempre existia um número muito grande de pessoas desempregadas, o mercado sempre foi muito pobre em profissionais de qualidade, profissionais competentes no que fazem. Infelizmente, a verdade é essa. Então, se você é competente e você consegue entregar mais do que te pediram, eu não vejo o porquê ser mandado embora. Então, é uma coisa que você precisa tirar da cabeça. E outras coisas, às vezes o funcionário ele tá tão ali focado, isso vale para você que é funcionário e para você que é empresária, existem os dois lados. Mas às vezes o funcionário ele tá ali tão focado no trabalho dele, tem coisas na empresa, coisas às vezes uma ideia que ela tenha, que você possa ter, alguma coisa que você possa contribuir para que aumente, que essa empresa ela cresça mais, ela tenha mais produtividade. E às vezes tem o funcionário que ele é introvertido, fala assim, eu não vou falar que ninguém vai me ouvir. E às vezes assim, não faz parte da minha alçada, não é o que eu devo fazer, então eu não vou falar nada. E aí você acaba perdendo a oportunidade, às vezes, de ser promovida, às vezes de ter um cargo diferenciado, ou ter um benefício, às vezes mais tempo com seus filhos, mais tempo para sua família, para sua casa. E por quê? Porque você entrega. E às vezes... E aí tem o lado também do empresário, né? Às vezes a empresária, a gente está focada e esquece que o funcionário é um ser humano, que
que ele tem tanta habilidade, tem tanta força, tem tanta criatividade, que às vezes a gente tem ali aquela criatividade disponível para você usar, conversar com o funcionário, perguntar o que ele poderia, qual que era a ideia dele, que a gente conversando. Eu gosto muito do Napoleão Hill e ele tem o Mastermind, né, que ele ensina como funciona, que é quando nós somos duas pessoas ou mais com o mesmo objetivo ou focada naquele problema, a gente cresce. Tanto que hoje já existem muitos no Brasil, eu faço parte de uns três masterminds que são a gente trocar ideias, né? Cada um tem o seu produto, cada um trabalha na sua área, mas cresce porque um pega a ideia do outro. Essa coisa de que fulano é gênio, eu costumo falar que não existe gênio. O gênio é a pessoa que se propôs a fazer alguma coisa e trabalhou para isso, estudou para isso e não fica naquela, eu sei tudo. Porque quem sabe tudo não sabe nada. Todos os dias, em todos os momentos, a gente tem que aprender. Por que eu falo tanto para vocês? Pergunta, porque as perguntas de vocês me ajudam a trazer mais conteúdo, porque aí eu vou saber o que vocês estão precisando. Isso não é só comigo, isso é na tua empresa, você como funcionário, você como proprietário. Temos que ter a cabeça aberta, né, para absorver ideias. Nem todas as ideias são boas, mas às vezes uma ideia, você fala uma coisa que puxa uma outra, que puxa outra, assim como pensamento. Lembra que eu falei do pensamento negativo, que um puxa o outro? Quando nós somos criativos também. Quando há uma ideia, que ainda que aquela ideia não seja aproveitada, dessa ideia vai surgir novas ideias. E assim funciona. Então, o mercado pode estar ruim para alguns e tem outros nadando de braçada, porque existe falta de capital humano, de pessoas capacitadas. Ah, mas eu não sei de nada, né? Existem hoje cursos online, desenvolvimento pessoal, coisas que eu faço aqui, trabalhar, puxar de vocês o que vocês têm de melhor. E isso é um capital, isso é ouro que você tem, é a joia que você tem dentro de si. E muitas vezes você busca, de outro lado, procurando o salvador da pátria, para trazer, para te promover, para te fazer, para me valorizarem. E ninguém vai te valorizar se você não mostrar a tua disponibilidade de querer, ainda que você não seja, é de querer ser. Porque o primeiro passo de você ser é você querer ser. Então, muitas vezes, você pode ser uma joia, tem uma joia aí e pode ajudar a tua empresa a crescer e crescer junto, se é o que você quer continuar nessa empresa. Porque aí se você falar, se ninguém me escuta, você já experimentou fazer isso? Se ninguém te escutar, dane-se, você fez a tua parte. Ah, não sei o que fazer. Pensa, já se propôs a pensar numa situação? Não é muito diferente de você pegar um quebra-cabeça e tentar montar ele. Mas de qualquer forma eu vou te ajudar a pensar. Eu trouxe uma ferramenta bem legal, que nós vamos passar ela aqui, se você tiver lápis e caneta na mão, lápis e caneta, papel e caneta, lápis e papel, o que você quiser, é interessante. Que nós vamos agora, vamos trabalhar, procurar aqui os teus 5 talentos. No entanto, se você não tiver isso agora, tem problema, anota essas perguntas e depois você trabalha com isso. Faça disso o seu quebra-cabeça para você resolver suas situações. Essa ferramenta a gente usa para propósito e missão. A missão, ela pode ser vista, tem pessoas que têm a missão de ajudar pessoas, de caridade, ou de ser professor. Todos nós temos algumas habilidades que são mais fortes em nós, que são os talentos. Agora, isso não significa que se você não gostar, que você gosta às vezes de uma coisa, mas eu gostaria de fazer outra coisa e não tenho talento. O talento ele pode ser desenvolvido, que é outras ferramentas que a gente usa. Mas no momento vamos nos limitar nisso aqui. Então, o primeiro passo, o que eu preciso que você identifique são suas 5 características
ou talentos. Quais são? O que são as 5 características? Você pode, como que você vai identificar isso? Porque muitas vezes isso está tão natural na gente e que você acha que isso é normal e que todo mundo tem. Primeira coisa é o mal do conhecimento. Quando nós não sabemos uma coisa, a gente acha muito difícil. E quando nós sabemos, a gente repete tanto essas coisas que a gente imagina que todo mundo sabe. E não é verdade. Cada um de nós, a gente tem as nossas habilidades naturais, que pode ser chamado de talentos, dons. Na espiritualidade a gente fala que são, né, a criatividade que quer se manifestar em você, que quer que você faça essa habilidade, que você desenvolva. Então vamos trabalhar com esses 5 maiores talentos. Como que você poderia entender uma coisa? Normalmente a gente vai buscar muito isso na cozinha, né? Ah, eu gosto de fazer bolo. Teu bolo é só um exemplo, tá? Isso você pode ver em outras áreas. Então, por exemplo, eu gosto de fazer bolo, não é meu caso, porque eu nem sei fazer bolo. Eu compro aquele bolo pronto. E você faz aqueles bolos bonitos que as pessoas adoram. Isso pode ser um talento. Tem pessoas que gostam de cuidar de animais. O que você pode entender que é um talento seu? Sabe quando você faz uma coisa que você não vê o tempo passar, que você entra em fluxo? Que é quando você começa a fazer uma coisa que o tempo passa tão rápido que você não percebe. Nessa característica, você pode, quando você está desenvolvendo essa habilidade, que pode ser, às vezes, cuidar das plantas, cuidar de animais, cuidar da casa. Aí você fala assim, Silene, mas cuidar da casa? Cuidar da casa não é trabalho. Olha, eu conheço gente que está ganhando muito dinheiro ajudando pessoas a arrumarem suas casas, ajudando, ensinando, assim, online, sabe? Não é indo na casa das pessoas. Você vê, quer dizer, existem milhares de oportunidades. Então, qual que é outro talento? Tem pessoas que gostam de correr, outros gostam de se exercitar. São talentos, pode ser a talento ou habilidade. Ah, mas eu gostaria de fazer coisas, como eu te falei, existem outras ferramentas que não tem nada a ver com os meus talentos, isso pode ser desenvolvidos. O que eu quero dizer aqui é que você não precisa fazer o que você não gosta por obrigação, viver de sacrifício. A gente vem de uma geração que viveram se sacrificando. Hoje nós sabemos que ninguém precisa sacrificar absolutamente por nada. A questão é conhecer para você saber como você se movimentar em direção àquilo que você quer sem sacrifício. Vamos ver se eu consigo te ajudar de outra forma. Quando você pensa em você, quais são as principais características que você vê em você? Se você tivesse que se descrever para uma pessoa, o que você falaria para ela? Eu sou a Joana, eu gosto disso, daquilo. Às vezes vai muito no gostar. Quais são as características que você vê em você? Vamos para um segundo. Comportamentos. Nos comportamentos, eu acabei falando aqui, que nós falamos quase disso. Né? Quais são os comportamentos que evidenciam esses seus talentos, essas suas habilidades? Quais as características... Uau! Agora enrolou mesmo. As características, como você comprovaria? O que você faz que comprova isso? De habilidade que você tem? Cuidar de criança, eu já falei de plantas. Tem pessoas que... A minha podóloga, eu nem lembro, ela tem uma outra faculdade, cara. E ela descobriu que ela amava cuidar de pé, e ela cuida do pé. Quer dizer, são habilidades. E muitas vezes a gente está trabalhando em coisas que a gente não gosta, porque a gente está no lugar errado, né? Fazendo coisas que não gosta simplesmente pelo dinheiro. E simplesmente o dinheiro é muito bom, o dinheiro é necessário e ele é muito bom, ele é só a moeda de troca. Devemos amar o dinheiro e amar também o que nós fazemos, porque nós fazemos para ter os recursos que nós queremos. E para isso tem que ser uma coisa natural. E quando você desenvolve as suas habilidades naturais que você gosta de fazer, isso vem naturalmente.
Agora nós vamos para o terceiro item, que você vai identificar quais são os seus 5 objetivos pessoais que você quer realizar num período aí de 12 meses, de um ano. O que você gostaria de fazer no decorrer de um ano? Eu quero emagrecer 10 quilos, porque eu engordei 10 quilos agora na quarentena. Então, ontem eu me pesei, porque quando nós não estamos cientes, às vezes, do problema, a gente não tem como resolver. Eu sabia que eu não estava cabendo minhas roupas. Eu estou usando só essas roupas mais largas, porque minhas roupas não estão entrando, não. Então, eu tenho opção, né? Qual opção? Ou eu me cuido, ou eu troco guarda-roupa. E nesse momento, não vou trocar nada, não. Eu prefiro emagrecer. Então, esse é um objetivo pessoal. E aí, você separa, então, os seus 5 principais objetivos pessoais para os próximos 12 meses. E quais são os seus 5 principais objetivos profissionais a serem realizados em um ano? Quer dizer, um ano a gente coloca que é um período de maturação, é um período que você vai às vezes idealizando, estudando, colocando no papel, colocando o teu desejo em movimento, entendeu? E quarto, identificar o objetivo financeiro que você vai começar a realizar a partir de hoje, para os próximos 12 meses. O que significa isso? Hoje eu tenho uma renda de 20 mil, eu quero então ter uma renda de 30, de 40, de 50. Então, para esse período de um ano. Então, qual é o teu objetivo financeiro para daqui a um ano? Se o teu financeiro já está certinho, beleza. Eu acredito que a lei da vida é o movimento, é o crescimento. A gente não vê pessoas, os milionários, por exemplo, dizendo que não quer mais ganhar dinheiro. As pessoas que não entendem o movimento de crescimento acaba idealizando ou falando que essas pessoas são egoístas. Não é que as pessoas, o objetivo da vida, para você precisa se movimentar. Se você já chegou num patamar assim, você tem que crescer um pouquinho mais, porque não existe nada estável. Ou você sobe ou você desce. O problema da maioria é que as pessoas querem uma estabilidade. Ficar estável não existe. Quando nós achamos que a famosa zona de conforto, que está estável, quando você está nesse patamar aqui, que você não quer subir, você desce. Então, por que os caras têm sempre mais dinheiro, mais empresas, mais coisas? Porque eles já entendem isso. Então eles crescem e crescem. E aí quem quer ficar estável desce e desce. Aí vê que o bicho pegou, aí sobe um pouquinho. Aí chega aqui e fala, não, a vida tá boa, vou ficar aqui. Aí desce de novo. Então nós falamos aqui, você selecionar os 3 principais características e talentos e os comportamentos que evidenciam, eu estou com problema de dicção, né? Quais são os seus 3 principais talentos e características. Então lembra, você escolheu 5, agora desses 5 você escolhe 3. Quais são as 3 principais talentos e características que evidenciam o teu comportamento, como você se comporta. E aí, aqui, essa ferramenta eu passo mais detalhada, não daria para trabalhar ela assim em tão pouco tempo, mas eu acho que já ajuda você, eu acredito, né? Vocês devem então me falar aí se te ajudou em alguma coisa para você elaborar a sua missão. Agora, um certo cuidado com a missão, com o propósito, porque lembra, existe o propósito de curto prazo, que propósito e missão estão muito juntos. O propósito de curto prazo, pagar conta. Propósito de curto prazo, fazer uma festa de aniversário.
Propósito de curto prazo, fazer uma viagem. O que é? Nós focamos naquilo que a gente queremos por um curto prazo, um curto espaço de tempo. E nesse curto espaço de tempo, a gente vai buscar ferramentas, né? Por exemplo, para um aniversário, seja contratar um buffet, ou contratar um salão, ou contratar o pessoal do doce, ou do salgado, fazer um churrasco. Então você vai buscar essas ferramentas para você concretizar, para você fazer esse aniversário, que era o teu propósito final. Quando nós falamos de propósito de vida ou missão, a gente está falando de longo prazo, a gente está falando de uma coisa muito grande. Então, seria muita irresponsabilidade da minha parte dizer isso para você aqui agora, para você fazer isso. No entanto, nós falamos nas outras lives, eu fiz 3 lives sobre objetivos e metas, onde eu falei para você ter o teu propósito maior. O que é o propósito maior? Como ela foi uma aula mais detalhada, ela tem mais essa coisa de você quase que achar a tua missão, ou você pegar uma coisa que você quer fazer por muitos anos, por muito tempo. Significa que você não pode mudar de ideia no meio do caminho? Claro que pode. Amanhã nós não sabemos como nós vamos acordar pensando. De repente, aquilo que era muito de extrema importância hoje na minha vida, amanhã deixa de ser. E a gente é livre para isso. Porque o propósito maior é você estar bem. Por quê? Quem vai ajudar você a concretizar esse propósito é o teu estado de espírito, é o teu estado, a tua energia. Se você tem uma missão, um propósito que para você realizar dói, é sacrifício, esquece. Dá um jeito de sair dessa. Porque isso não é propósito, isso não é missão, isso é sacrifício. E sacrifício não vai te levar a lugar nenhum. E vai. Sacrifício leva as pessoas a terem sérios problemas de doença, leva ao fracasso profissional, ao fracasso familiar, ao fracasso de tudo. Então, sacrifício, porque, por exemplo, eu falo muito da gente cuidar dos nossos filhos, que é essa minha bandeira. Mãe que trabalha, mãe que quer cuidar dos filhos e não abre mão do trabalho. Por que não abre mão do trabalho? A gente precisa do dinheiro para dar a vida que nossos filhos merecem, para nós também curtir nossa vida. Para a gente ter o que a gente quer ter, viver o que a gente quer viver. Então, as duas coisas precisam casar. Tem pessoas que falam, eu me sacrifiquei pelos meus filhos. Gente, isso você não pode. Eu falei que você está fazendo alguma coisa por sacrifício, você sai fora, mas os filhos não. Os filhos você já tem que se comportar de outra maneira. Ver, porque o sacrifício ele está muito ligado à interpretação que nós damos em relação àquilo. Se eu vejo o meu filho e eu penso, eu estudo, eu educo, ele tem a melhor escola, ele tem o meu apoio educacional do que eu entendo sobre a mente, sobre o subconsciente, sobre ferramentas, sobre como potencializar, sobre como ele vai aprender melhor, sobre o comportamento dele. Às vezes ele está falando uma coisa que eu falo, peraí, cara, olha o que você está falando, não é bem assim, ele não gosta, né? Mas que a mãe a gente sabe que o meu filho está numa idade pré-adolescente, agora tô naquela coisa assim, eu sei tudo, né? E a gente tem que ir com calma e educando. Então, se eu penso, ele é de longo prazo. Tem pessoas que têm filhos de 40 anos em casa, não é meu objetivo. Mas os filhos, a preocupação da gente é que ele seja uma pessoa que tenha uma profissão que ele goste de fazer, seja uma pessoa do bem e que contribua principalmente com a felicidade dele, com a família dele e, obviamente, se ele tem essa felicidade, ele contribui com ele, automaticamente quando você é feliz com você, você contribui com os outros. Isso não dá para ser só você feliz e os outros que se dane. Não que você tem que se preocupar com os outros, mas quando você traz essa coisa de melhor para mim, você trabalha essa coisa de que é bom para mim, mas é bom no sentido que não faz mal a ninguém, vai estar fazendo benefício. E aí, a gente está falando de missão, então, para que você não seja uma missão de sacrifício. Sacrifício
não é bom. Sacrifício só vai piorar a tua vida. Então, se você tem algo que você precisa fazer, que no caso os filhos, a gente tem que olhar o que de melhor é nessa missão de mãe. Isso é uma missão nata. O que de melhor para que esse caminho seja bom para mim e para os meus filhos, sem sacrifício. Que aí entra o profissional, né? Tipo assim, se eu trabalho, se eu me sacrifico, né? Se você se sacrifica para criar os filhos, isso é um sacrifício. Sacrifício não é bom. E se você estiver fazendo o que você gosta e você tem renda com isso, você pode dar o que você quer para os seus filhos, você acha na hora que você acha que é certo, que não é, e você está feliz. Não foi sacrifício, foi você curtiu ser mãe, você curtiu o teu trabalho, você curtiu a sua vida. Então, eu penso assim, esse é o meu ponto de vista e hoje nós temos ferramentas para isso. Mas existem as missões das pessoas que se doam, se sacrificam, se elas, negociando, é uma negociação interna. Eu acredito que pessoas que colocam dessa maneira porque ela tem um benefício. E o benefício é o bem-estar dela por estar fazendo aquilo. E tá tudo bem. O que não pode é você fazer algo e se sentir, que tudo tem a ver com sentimento. Se o sentimento for ruim, algo tá errado. Então, por isso que eu me preocupo em falar de missão, em formatar, que essa é uma ferramenta de coaching, que a gente formata a missão, em formatar uma missão sem tantos outros conhecimentos que você precisa ter antes de você chegar aqui. Porque para você formatar uma missão, você já tem que ter muitos conhecimentos de valores, de crenças, tem que ter trabalhado muita coisa em você. E aí, eu vou lá vou elaborar uma missão agora para você, e aí o que vai acontecer? Às vezes tem pessoas que acreditam que isso ali é uma verdade absoluta. E se essa missão vier com uma conotação negativa, que vida que você vai ter? E isso eu não posso fazer isso com você. Então, o que eu falo para você, que você não entender isso como missão, ou uma missão de curto prazo, de 1 ano, que nós falamos ali, que aí você pode, por exemplo, eu gosto de cuidar de plantas. É só um exemplo, tá? Então, qual que seria o talento? Cuidar de plantas. Qual que é a característica? Que eu gosto, eu me sinto bem, é um comportamento. Eu sempre estou lá cuidando, falando com as plantas me escutam. E elas ficam felizes, eu fico feliz também. Então, o talento, uma característica quando você está ali. E o comportamento. Então, isso poderia ser tido como uma missão. Mas, pelo amor de Deus, tem muita coisa que você precisa saber antes de você elaborar uma missão. E ainda quando nós fazemos isso, temos que ter uma consciência que nós podemos sim mudar. Hoje a Silene, quando eu fiz isso, a minha missão que veio nessa ferramenta foi a minha missão é ajudar mulheres a tomarem decisão. Isso foi 2015, tem 6 anos. E nesses 6 anos eu trabalhei isso. Não foi assim. Eu trabalhei com mulheres, trabalhei com homens. O fator da responsabilidade de te ajudar a tomar decisões depende em que área. Como, por exemplo, eu não posso, com meu histórico, te fazer tomar decisão de relacionamento. Qual que é o posicionamento da Silene em relação ao relacionamento? A Silene, se o cara, como na minha separação, o cara, eu tava grávida tava grávida de 7 meses, o cara descobriu que ele tava apaixonado por outra. Eu falei, vai embora. Tudo bem, acabamos separando de verdade só depois de 4 meses, que o meu filho tinha 2 meses. Doeu. Mas a Silene tem esse comportamento que não tem a ver com essas ferramentas, é uma coisa minha, sabe? De toda a minha história. Então, como que eu posso chegar para você e dizer, às vezes, trabalhar com relacionamento, se eu tenho essa posição? Então, eu não posso fazer isso, porque muitos casamentos, às vezes, estão em situação difícil
e que eles podem ser reestruturados. Depende da pessoa, das pessoas envolvidas, da história. Então, cada história é uma história. O objetivo é que você conheça essas ferramentas e você se questione e que você faça as suas análises para o que é melhor para você de verdade. Que você mais tarde possa tomar decisões com a certeza de que você vai assumir responsabilidades, porque nem tudo é flores. Nós temos as flores, mas temos os obstáculos em qualquer caminho que a gente decida seguir. Às vezes, eu posso, Silene, mas eu descobri que eu amo plantas. Pô, mas você mora em São Paulo, mora lá na Avenida Paulista, você tem uma vida X. Como que você vai viver com plantas? Tem toda uma mudança aí. Então, mudança, vão morar no sítio, morar no litoral, sei lá. Quer dizer, eu gosto disso, mas eu tenho um caminho e obstáculos a chegar onde eu quero. No meu caso, eu tive vários. Eu tenho uma empresa. E para eu me desligar da empresa não foi fácil. Para eu me desligar e chegar aqui. Para que eu ficasse totalmente disponível para fazer isso que eu estou fazendo. Então eu fazia no meio do caminho, mas sempre com um pezinho aqui e outro ali, que é a transição, a famosa transição de carreira. Tem pessoas que, tudo bem, não tem muitas responsabilidades, não tem muitas pessoas agregadas, não tem uma série de coisas. Eu poderia, sim, ter feito isso antes se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, né? Que é uma das coisas que eu acabo ajudando vocês. Mas eu demorei, porque eu não tinha uma série de conhecimento, tem as crenças, não sabia para onde resolver as coisas e demorou um pouquinho. Mas eu consegui. Mas o importante é que você tenha sabe, onde eu vou chegar. E aí é isso. Então, acho que por hoje nós ficamos por aqui. E a missão, ela fica muito mais ou menos assim. A missão é o seu talento, a característica e que comportamento que você desenvolve. Então, aí você chega na sua missão. Mas se você chegar na tua missão, por aí, lembre-se, tem muitas coisas ainda para você aprender. Não é só isso. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Eu falo que é 12h07, mas depende da internet. Então, ainda bem que parece que agora estabilizou. Gente, um beijo.